Fala aí, galera! Estamos de volta. Pessoal, então, vídeo. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a trabalhar na nossa lógica. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora, tá? Essa é a nossa splash screen. Aqui a gente tem os três arquivos que a gente construiu no último vídeo, né? Sendo que aí o splash page eu só configurei dessa forma aqui. Sendo que na realidade, ó, esse título a gente pode deixar sem. Esse cara aqui também a gente pode deixar sem. Aqui o módulo, tá? Fazendo a injeção de um lazy singleton aqui do Splash Controller. E a rota inicial, né, a rota base do módulo é a Splash Page. Tudo bem? Analogamente, aqui no login eu tenho também três arquivos, né? O login module, da mesma forma, com binds, com as routes, a rota inicial apontando para a login page e injetando aqui um lazy singleton com login controller, registrando, na verdade, perdão. E o home, mesma coisa, home page, home module, home controller. Então, aqui a gente tem a configuração da home page, um pouquinho grande, mas é porque a gente fez umas coisas legais, eu vou deixar para falar mais para frente quando a gente entrar nessa parte. Home module também com a definição aqui da rota e o bind aqui do home controller, né, registrando ele como lazy singleton. Além disso, aqui no shared, eu importei dois mixins. Um é para mostrar um loader e o outro é para mostrar mensagens. Tipo assim, mensagem de erro ou mensagem de sucesso e tal. Mais para frente eu mostro para vocês. A pastinha de models, repositories, services vazias. E criei aqui também um widget, que seria o cabeçalho. Então, vocês vão ver também, se vocês lembram lá do iniciozinho, tinha um roxinho aqui assim, com um nome, parará, é isso aqui. Por isso que ele está na parte de widgets, porque ele vai ser usado tanto no login quanto na home. Widgets não, perdão, na shared. Então, se é algo que vai ser utilizado em mais de um módulo, então a gente põe dentro de shared. Perfeito. Então, com isso, nós estamos prontos para começar a trabalhar mais um pouco com a parte de funcionalidades, tá? Então, como eu comentei para vocês, a Splash, a gente vai deixar ela aberta só por alguns segundos, né? Que é para simular mesmo uma Splash Screen. E esse tempo ele é mais do que suficiente para rodar a nossa lógica. Que lógica é essa? Nós vamos verificar se no dispositivo existe algum dado do usuário salvo. Caso tenha, a gente vai ser redirecionado para a tela. Opa, perdão. Eita, confundi feio. Peraí. A gente vai verificar se existem dados do usuário salvo no dispositivo. Se tiver, a gente vai para a home page. Se não tiver, a gente vai para a tela de login. Beleza? Show. Agora que eu esqueci, que eu vi que eu não importei a tela de registro, mas não tem problema não. Bom, então vamos lá. Essa parte de armazenamento interno vai ficar aqui dentro de Services. Eu subi o projeto para o GitHub, vou dar uma atualizada aqui, mas as pastas vazias, eu acho que elas não vão. App Shared. Isso, elas não vão. Então vocês vão ter que criar aí a pastinha Services. Dentro de Services, nós vamos ter um arquivo chamado, deixa eu ver, vou chamar aqui de user local, user underline local underline data.dart.
Isso aqui vai ser uma classe comum, tá? Então, class user local data. E aqui a gente vai utilizar quem? O pacote shared preferences. Então aqui, ó, final future de shared preferences. Geralmente a galera chama aqui de prefs é igual a shared preferences.get instance. Por que do underline? Porque no Dart, atributos e métodos privados a gente define simplesmente colocando um underline aqui na frente. Então, underline prefs eu não consigo acessar fora do escopo aqui da classe. Então, ele vai ficar como uma variável de classe interna aqui. Desculpa, um atributo de classe. E aqui eu vou precisar basicamente de 3 métodos, tá? A gente vai ter o getUserData. A gente vai ter, né, analogamente, o setUserData. E a gente vai ter o clearUserData. Para que eu vou ter o clearUserData? Para quando a gente fizer o logout. Né? Quando a gente deslogar da aplicação, o que a gente faz? A gente limpa os dados do usuário, a gente zera esse conteúdo, de forma que quando a gente abrir o aplicativo de novo, ele vai mandar a gente direto para a tela do login, né? Depois da splash. Beleza? Bom, o setUserData é o método que nós vamos executar para a gente guardar os dados do usuário na memória. Então, a gente vai precisar receber esses dados por argumento. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Lá no nosso Insomnia, né, a gente tem os métodos de login e de register, que a gente pode utilizar como base para elaborar o modelo do usuário. Então, aqui, ó, por exemplo, o login, ele recebe e-mail e senha, e ele retorna um name e access token. Então, a gente pode criar aqui, dentro da pastinha models, que eu acredito que também não exista aí para vocês, porque ela estava vazia. Então, dentro de shared, nós vamos criar a pasta models. E dentro de models, nós vamos ter o arquivo user_model.dart. Essa classe vai ser uma classe normal, userModel. E aí aqui a gente vai ter dois atributos, final string name e final string access token. Como esses atributos eles são final, e aí a gente faz isso porque a gente não quer que eles possam ser alterados, né? A gente pode marcar aqui na lâmpadazinha create constructor for final fields. E aí ele gera isso aqui para a gente. Ou existe um plugin que é o Dart, cadê? Aqui, Dart Data Class Generator. Instalando esse plugin, vai ficar disponível para a gente aqui, ó, clicando no nome da classe, a gente clica na lâmpada, a gente pode gerar aqui um data class, um construtor e algumas outras coisas que a gente vai comentar ainda. Tudo bem? Aqui no caso ele está gerando com esse required, tá? A gente pode tirar, ou se a gente quiser, a gente pode só colocar o arroba na frente aqui, ó. Mas aí ele não libera porque a gente teria que importar o pacote do Flutter, né? Então não precisa deixar com ele. E por que a gente colocou aqui entre chaves, né? Porque aí a gente pode trabalhar com esses caras como parâmetros nomeados. Na hora de passar esses valores, a gente consegue dizer, não, eu quero que o name seja isso e o access token seja isso. Então esse aqui é o construtor da nossa classe. Além disso, vou clicar aqui de novo no nome da classe, na lâmpadazinha. Vou pedir para ele gerar aqui, ó, Generate JSON Serialization. Para que serve isso? Para a gente transformar os dados dessa classe em um map. O map aqui no Dart, galera, equivale ao JSON lá do JavaScript, TypeScript.
tá? Então seria um tipo de variável que trabalha com chave e valor. E além da gente poder transformar isso num map, a gente pode gerar uma instância dessa classe a partir de um map. Então, quando a gente vai lidar com essa parte de requisições HTTP, é muito bacana a gente ter esses dois recursos aqui, porque facilita bastante, adianta bastante o nosso trabalho. E além disso, ele também gera para a gente o toJSON e o fromJSON. Cuidado, porque aí aqui toJSON e fromJSON, a gente está falando agora da parte de string. Ele vai ter algo nesse formato de map, só que ao invés de ser um map, ele vai ser uma string. Isso vai se mostrar útil, vocês já vão ver em que momento. Tudo bem até aqui? Beleza. Então construímos aqui o nosso user model. Agora a gente pode voltar aqui no nosso... Nossa, deixa eu fechar esse tanto de coisa aqui em cima. Que agora que eu vi que tinha coisa dessa aberta. Pronto. Vamos trabalhar aqui com o user local data, né? Então aqui no set user data a gente pode dizer o seguinte: a gente vai esperar receber um objeto da classe user model, que eu vou chamar aqui de user data. Tá? Como aqui eu estou trabalhando com future, e aí para quem se pergunta, future no Dart equivale a promise do TypeScript, então eu posso trabalhar com async e await. Então eu vou marcar aqui o async no método, e aí eu vou fazer o seguinte: final preferences ou prefs é igual a await underline prefs. Então a gente vai esperar ele resolver isso aqui para me dar uma instância do meu ponto de armazenamento, né, do meu elemento que vai fazer o armazenamento, leitura e escrita. E aqui eu faço o seguinte, ó, prefs ponto. Se eu quero obter algum dado, eu vou usar um dos gets aqui, ó. E aí eu tenho get bool, get double, get int, get string. Ou se eu quero escrever, eu vou usar o set. Então eu também vou ter set bool, set double, int. Só que ele só trabalha com tipos primitivos aqui. Por isso que aquele método fromJSON e toJSON que a gente configurou aqui no user data, né, o user model, ele vai ser útil aqui. Porque agora a gente faz aqui um set string, passando uma chave, e aí o shared preferences, ele armazena os dados como se fosse um NoSQL, mais ou menos, tá? Porque aqui a gente não vai ter collections, mas a gente vai ter um grande objeto com chaves e valores. Então aqui eu posso passar uma key. Eu gosto de trabalhar essa key usando o formato de variável, para a gente não correr o risco de digitar errado. Então final string, vou deixar até privado aqui, user data key é igual a user data, ou user data key, que seja. E aí eu referencio, né, essa variável aqui na chave. E qual é o valor? User data.toJSON, que aí ele vai transformar os dados do usuário numa string. E aí com isso a gente consegue salvar aqui. Reparem que o método set, ele também é uma feature, então a gente pode colocar aqui um await se a gente quiser. Tudo bem? Esse é o set. Então agora a gente pode configurar o get. Antes da gente partir para lá, esse cara ele não retorna nada, né? Então, mas como ele é assíncrono, então a gente pode dizer que o tipo do método, o retorno dele é um future de void. E o getUserData, ele não recebe nada como argumento, mas ele vai retornar para a gente os dados do usuário. E ele também vai ter que ser assíncrono. Então a gente pode dizer que o getUserData, ele retorna uma feature de userModel. Vou esconder a gaveta ali para ganhar mais espaço na tela. Beleza? Então aqui, ó, a gente vai repetir essa parte aqui, final prefs igual a await prefs. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, final string, fazer devagar, né, para ficar legível. User string data é igual a prefs.getString
passando a chave que a gente disse aqui, que é user data key. Então agora eu tenho nessa variável todos os dados do usuário no formato de string. Isso caso ele exista, tá? Se não tiver nada salvo ali, isso vai retornar, esse método aqui vai retornar um null. Inclusive é um teste para a gente fazer antes de retornar. Se userStringData for null, então a gente vai retornar aqui null. Caso contrário, a gente vai retornar aqui um userModel.fromJSON. E aí aqui ele recebe o que? A string. Então a gente passa aqui o userStringData. Tudo bem? E por fim, clear user data. Claro que ele vai ter que ser assíncrono aqui também, por conta dessa linha aqui do preference. E aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte, await prefs.clear. E pronto, ele vai limpar tudo. Esse cara também não retorna nada, então aqui seria um void, mas como ele está marcado como assíncrono, então ele é uma filter void, ele retorna, entre aspas, né? Uma filter de void. Tudo bem? E aí, com isso, está pronto o nosso user local data. Então, aqui a parte do nosso armazenamento interno está finalizada. Tudo bem? Bom, primariamente, depois que a gente terminar esse cara aqui, a gente precisa registrar essa classe, uma instância dela, para a gente poder utilizar na nossa aplicação. Então, aonde que a gente vai registrar? Se esse cara vai precisar ser utilizado em mais de um módulo, então eu vou registrá-lo no app module. Então, é só vir aqui no binds, ó. É bem simples essa parte. Só fazer aqui um bind, ponto. Eu posso fazer um singleton, posso fazer um lazy singleton. Como esse cara vai ser utilizado já logo na splash, então eu posso fazer aqui um singleton injetando, né, registrando o meu user local data. Dessa forma. Tudo bem? E como que eu faço para usar esse cara, para recuperar a instância desse cara? Já já. Vamos ver já já. Vamos agora, depois de terminado isso aqui, a gente pode trabalhar na lógica da nossa splash. Ó. Então aqui, no splash controller, é onde vai ficar a minha lógica, a minha regra de negócios. E aí essa regra de negócios, ela vai depender da instância da parte do local storage. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, final user local data. Vou chamar aqui de... Pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Vou chamar aqui, por exemplo, de user ou de storage service. É verdade, né? Podia ter colocado user local service aqui, enfim. E aí agora a gente faz o quê? A gente manda isso ser injetado, né? A gente recebe essa instância pelo construtor. Então é assim que a gente vai fazer a parte da injeção e vai utilizar o modular aqui para isso. Bom, então aqui eu tenho uma instância do meu storage service para trabalhar. Aí a gente pode fazer o seguinte, vou criar aqui o método getUserData. Ele vai ter que ser assíncrono, né? Porque a gente está trabalhando ali com futures no userLocalData. Eu estou incomodado com esse nome, galera, real, porque está fugindo do padrão. Eu vou renomear essa classe aqui. Eu vou renomear ela para user local underline storage underline service. Vai ficar grande. Aí é só dar o OK aqui. Mas vai ficar mais de acordo com o padrão. E aí, para eu renomear todos esses caras aqui em termos de nome de classe, é só eu selecionar aqui o cursor, pressionar F2 e dar o nome que eu quiser, no caso user local storage service. E aí ele renomeia em todos os arquivos que tiverem
com esse nome. Inclusive aqui, ó, App Module já consertou. E no Splash Controller também. Beleza, agora eu estou mais aliviado. Bom, então aqui no Get User Data, né, como eu não vou retornar nada para lugar nenhum, então o tipo de retorno aqui é uma Future de Void. Né? Void porque não retorna nada, Future porque ele é async. E aí que eu vou fazer o seguinte, ó. Final, User Model, User Data, ou User só, é igual a await. E Storage Service.getUserData. Daqui é fácil, porque agora é só fazer um teste. Se UserData for null, então eu vou fazer a navegação para a tela de login. Como que a gente vai fazer a navegação por aqui? E é por isso que eu gosto do modular, né? Uma das coisas que eu gosto nele. É que a gente pode navegar daqui mesmo. Eu não preciso fazer a navegação lá da tela, né? Do splash page, no caso. Então é só fazer assim, ó, modular .to.navigate. E aí é que a gente passa o path. Então, barra login. Só que existem algumas considerações a serem feitas aqui. Primeira coisa, como eu já comentei com vocês, na hora que a gente estava construindo o serviço do local storage, eu não gosto de trabalhar com texto assim, porque se a gente errar a digitação, ele não vai funcionar e a gente vai ter que morrer num tempo descobrindo, né, debugando para descobrir o que está errado. Então, o que eu fiz? Eu gosto de fazer isso. Em cada página que eu posso chamar, eu criei aqui uma variável estática, uma string, chamada de route, com o nome da rota da página. Então aqui eu tenho login page route, né, .route, e eu tenho também na home page a variável route. Então aqui, ó, na hora de fazer o modular.to.navigate, eu não vou passar aqui a string /login, eu vou passar login page.route. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer de fazer é o seguinte: toda página que a gente pode navegar para ela, a gente tem que vir aqui no App Module e declarar ela aqui nas rotas. Então, como eu já tenho aqui a Initial Route apontando para Splash Module, como que eu registro o login módulo, no caso, né? Aqui, ó. Module Route, o nome da rota, login page.route, e o módulo que ele vai carregar é o login module. Certo? E por aqui eu já posso também registrar a minha home page.route. E aí o módulo para o qual essa rota vai apontar vai ser o home module. Show? Então, fiz o registro aqui no app module, vou fechar esse cara. E aí voltamos aqui ao nosso Splash Controller. Antes da gente partir para o else, vem a segunda consideração que eu quero passar para vocês. No Flutter, o carregamento de páginas é feito no formato de pilha. Então, pilha aqui, a gente teria uma rota, né? Ficaria por cima da outra. E aí, quando a gente clica para voltar, a gente elimina a rota atual e navega para a rota de baixo. Só que no caso da Splash, eu não tenho interesse em ter a possibilidade de voltar para a Splash. Então eu quero fazer de forma que, uma vez que eu saia da Splash e vá seja para login ou seja para homepage, eu quero eliminar a Splash da minha pilha, porque eu não vou mais usar esse cara. Então aqui, para resolver essa parte, no Navigate, a gente tem esse parâmetro aqui, ó. Eita.
replace all, que por padrão ele é falso. Então, se eu quiser substituir, eu quero eliminar totalmente aqui a splash page depois que eu fizer a navegação, é só passar aqui o replace all como true. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa no else. Então, se os dados do usuário não tiverem vazios, ou seja, se existir, então a gente vai navegar, modular.to.navigate, dessa vez para a home page.route, e vou fazer aqui um replace all true também. Ok? Agora, se a gente ajustar aqui o Splash Module, por que ele está reclamando? Porque a gente agora precisa fazer a injeção propriamente dita, tá vendo? Ele está dizendo aqui que o Splash Controller ele tem um argumento, né? Ele espera receber um argumento aqui e está recebendo 0. Ou seja, ele não está recebendo argumento algum. Então aqui é o momento em que a gente vai fazer literalmente a nossa injeção de dependência. E como que a gente faz isso? Né? Todo o meu sistema de injeções, dentro do escopo aqui do binds, ele está disponível aqui no i, essa variávelzinha i. Olha lá, é um inject. Então, para eu fazer essa injeção, é simplesmente fazer isso aqui, ó, i.get, pronto. Pela tipagem, ele já vai saber qual é a instância que ele tem que procurar injetar aqui. Eu, particularmente, gosto de especificar isso. E como que eu faço isso? Como que a gente especifica? É só vir aqui antes do parênteses, abrir e fechar aqui um maior e menor que, e passar o tipo da instância, que é um User Local Storage Service. É só para garantir que o sistema de injeção ele vai procurar uma instância desse cara aqui para injetar. Aparentemente sem erros, então agora a gente pode dar um reload aqui na aplicação. E aí vocês vão ver que a gente deve cair na tela de login. Opa, isso, tá certo. Eu instalei os módulos com a aplicação, se não me engano, ela já estava rodando. Nunca façam isso, tá? Sempre que vocês instalarem algum módulo, algum pacote, né, parem a aplicação e coloquem ela para rodar de novo, para ele poder fazer o carregamento correto das dependências que a gente adicionou aqui no nosso pubspec.yaml, ok? Vou dar uma pausa e volto quando ele acabar de carregar aqui. Beleza. Começou a carregar. Só que vocês vão ver que ele deve funcionar muito rápido para a tela de login. Ou não. Não funcionou aqui. Por quê, galera? Porque eu não executei esse método. Cara, eu sou danado para fazer isso. Eu declarei tudo bonitinho, mas eu não executei esse cara. Aqui a gente tem algumas possibilidades, tá? A gente pode fazer aqui dentro mesmo. Ou a gente pode vir aqui na Splash Module, não, perdão, na Splash Page, e recuperar a instância do Splash Controller e chamar esse cara no ciclo de vida init state. Só tomem cuidado o seguinte, aqui no Splash Module, a gente registrou esse cara como lazy singleton. Vocês se recordam do que significa o lazy? O lazy significa que esse cara só vai ser injetado, né? Ele só vai ser criado, na verdade, se ele for necessário. Então, se a gente não recuperar a instância dele em lugar nenhum, essa instância nunca vai ser gerada e o método nunca vai ser chamado, portanto, no caso, o construtor nunca vai ser executado. Então, se vocês quiserem chamar o getUserData no construtor de Splash Controller, vocês têm que mudar aqui de lazy singleton para singleton. Ou para instance, ou para factory. Certo? Ou a gente pode vir aqui no Splash Page. E aí, como que a gente recupera uma instância de uma classe, né, fora do contexto ali do binds, onde a gente não tem o izinho aqui? É bem simples também. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Final
splash controller é igual a modular ponto get. Aí o get aqui funciona da mesma forma, tá? Esqueci de dar o nome da variável, splash controller. Deixar ela privada. E aí, se eu quiser, eu ainda posso passar o tipo aqui, splash controller. E aí, como eu também comentei mais cedo com vocês no vídeo anterior, uma das coisas bacanas da gente utilizar o Stateful Widget é que a gente consegue acesso ao ciclo de vida dos componentes. E um desses ciclos de vida chama-se initState, né? Que é o método executado antes do build aqui ser executado para construir os componentes que a gente enxerga na tela. Então aqui no initState eu poderia fazer o seguinte, ó, underline splash controller.getUserData. Mas como eu falei com vocês, isso aqui vai acabar sendo muito rápido. Ó. Inclusive pode ser até que dê algum erro. String map não é desse tipo aqui. Causado no login page. Aqui, ó. Inclusive ele já chamou alguma coisa do login page. Ele está reclamando da substituição que eu fiz aqui dos métodos de validação. Quer ver? Custom Form Field, é isso aqui. Se vocês tiverem esse erro aí, podem comentar isso aqui. E aqui embaixo também, a linha 101 e linha 89. Pronto, carregou a nossa aplicação corretamente. Certo? Então, ó, login page, linhas 89 e 101. Podem comentar. Não precisa deletar, porque a gente vai usar elas mais para frente, tá? É só comentar para eles não pararem o código. Então eu vou dar um reload aqui novamente para vocês verem que ele vai carregar, ele vai sair da splash muito rápido. Olha lá. Então como que a gente faria aqui a simulação da splash que aparece, fica uns segundinhos ali e some? A gente poderia aqui dentro do initState mesmo fazer o seguinte, ó, future.delayed. Esse delayed, ele espera uma duração e opcionalmente a gente pode passar uma função para ele e essa função ela vai ser executada depois que o tempo aqui passar. Então aqui, ó, para a gente definir a duração, a gente passa uma classe duration. Posso dizer aqui, ó, segundos 2, vírgula, e aí aqui eu abro uma função anônima. Então, essa função vai ser executada depois que forem passados aqui os 2 segundos. E aí aqui dentro a gente coloca a chamada do getUserData. E aí agora se a gente reiniciar a aplicação, vocês vão ver que ele vai abrir a splash, vai esperar uns segundinhos e aí é que ele vai para o login. Pronto. Tudo bem? Então, galera, estamos com a lógica da parte da splash finalizada. No próximo vídeo, a gente vai começar a construir a parte da interação com a API, juntamente com a parte da autenticação, porque agora a gente vai precisar desses caras para poder sair da tela de login. Beleza? E aí a gente vai começar também a trabalhar no nosso Interceptor. Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês por enquanto. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver, não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações de atualização. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!